Graça e paz, meus amados amigos e irmãos em Cristo. Nós estamos aqui nesse domingo de Páscoa, já quase terminando o domingo, para também deixar uma mensagem para que você possa refletir nela. E hoje, como domingo de Páscoa, o tema a ser mais trabalhado, o tema que se deve ganhar realmente lugar no nosso coração, é sobre a ressurreição de Cristo. Primeiro domingo da semana, ressurreição de Cristo. Mas, afinal de contas, você acredita mesmo que Cristo ressuscitou? Você acredita mesmo que Jesus Cristo, Ele ressuscitou como Ele mesmo disse que haveria de acontecer com Ele? Pois bem, nós temos algumas provas na Bíblia, de que o Senhor Jesus, Ele verdadeiramente ressuscitou. E eu quero trabalhar essas provas com você nesta hora. De uma maneira racional, nós vamos encontrar na Bíblia respaldo e conteúdo necessário para se crer, que realmente Cristo ressuscitou. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé, e é pela fé mesmo que nós temos que viver. Porém, uma fé racional. Nós temos conteúdo necessário, conteúdo disponibilizado da palavra para poder realmente provar que a nossa fé está correta. Enfim, a Bíblia diz o seguinte: se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permanecei nos vossos pecados. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. Precisamos acreditar na ressurreição de Cristo. Se você é um homem de fé, uma mulher de fé, é necessário que Cristo realmente ele tenha um significado no seu coração muito maior do que um Cristo morto, um Cristo vivo, um Cristo ressurreto, um Cristo de milagres. O mesmo que foi ontem, é hoje e será eternamente, conforme diz Hebreus capítulo 13, verso 8. É sobre esse Jesus ressurreto que nós estamos falando. Sem dúvida, o ponto mais singular da vida de Cristo, da caminhada de Cristo, do ministério de Cristo, e por consequência da fé cristã, é a sua ressurreição. Este fato revela a diferença da fé cristã de qualquer outro movimento religioso, com todas as suas doutrinas. E aí então, nosso irmão William Lane Craig, que é um teólogo e filósofo, um defensor do cristianismo diante dos ateus, ele diz o seguinte, que é possível acreditar na ressurreição de Cristo usando a razão. E através da razão, o nosso irmão William Lane Craig, eles têm viajado o mundo todo, inclusive teve no Brasil há um tempo atrás, ensinando como se realmente prova acerca da ressurreição de Cristo através da razão, uma palavra racional, sendo usada para poder abençoar vidas. Mas também o grande escritor e teólogo batista norte-americano John Piper, ele apresentou algumas provas efetivas da ressurreição de Jesus, nas quais eu quero compartilhar com você neste momento. E a primeira prova acerca da ressurreição de Cristo, de uma maneira racional e bíblica, é que o próprio Jesus, ele testificou de sua iminente ressurreição de entre os mortos. Ele mesmo disse assim: o Filho do Homem deve sofrer muitas coisas e ser rejeitado pelos anciãos e principais sacerdotes e pelos escribas e ser morto e depois de 3 dias ressuscitar. Então nós encontramos esse texto em Marcos 8,31 e também em Mateus 17, 22 e em Lucas 9, 22. Então a primeira prova, Jesus anunciou antecipadamente aos seus discípulos acerca daquilo que haveria de acontecer. A segunda prova, meus irmãos e amigos, é que a tumba onde Jesus ele foi colocado, ela estava vazia no 3º dia. Então nós podemos olhar para o Evangelho de Lucas, no capítulo de número 24, no verso de número 3, Lucas, capítulo de número 24, o verso 3, que diz o seguinte: mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. O texto está falando daquelas mulheres que foram levar então as especiarias aromáticas
até o túmulo de Jesus no domingo bem pela manhã. Então, no domingo bem pela manhã, ao chegar naquele túmulo, tiveram uma bela de uma surpresa, não é? O túmulo estava vazio. E os inimigos de Jesus, eles também confirmaram isso quando declararam que os discípulos tinham roubado, né, o corpo de Jesus. A história mostra isso, a Bíblia mostra isso, que os judeus, aqueles que estavam ali na porta daquele túmulo, eles ficaram totalmente assustados quando foram olhar o túmulo. A porta estava aberta e onde estava o corpo? Então, ao chegarem diante daqueles que haviam matado Jesus, crucificado Jesus, eles tiveram então que dizer: vamos inventar algo. E o que eles inventaram os seus amigos roubaram o seu corpo. Mas não foi isso que aconteceu, não. É que Jesus realmente havia ressuscitado. Isso foi comprovado posteriormente. Então, a segunda prova: a tumba estava vazia. Terceira prova. A terceira prova, meus irmãos, ela é demonstrada e ela está na vida dos discípulos. Nota-se que na sexta-feira e no sábado, anterior à ressurreição de Cristo, né? Quando Jesus realmente foi pregado naquela cruz, os seus discípulos já estavam à distância a observar o que estava acontecendo com o seu mestre. Eles ficaram abatidos, cabisbaixos, ficaram certamente entristecidos, sem saber, né, o que haveria de acontecer no futuro. E aí, meus queridos, sabe o que aconteceu? Olha, no domingo pela manhã, eles também receberam notícia de que Jesus Cristo, o seu mestre, havia ressuscitado, de que aquilo que ele havia prometido havia acontecido. E aqueles homens que outrora estavam entristecidos, desencorajados, agora se tornaram homens encorajados, homens cheios de coragem. Sabe, em Atos 2:24, nós encontramos o texto dizendo assim, Atos capítulo 2, verso de número 24, diz assim a palavra do Senhor: mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Também, Atos capítulo 2, verso de número 32, diz assim a palavra do Senhor: Deus ressuscitou esse Jesus e todos nós somos testemunhas desse fato. Os discípulos testemunharam e por isso houve então uma mudança extraordinária, da tristeza para a alegria, do abatimento para o vigor. Aqueles que estavam cabisbaixos, agora com as suas frontes levantadas, estavam ali a pregoar da ressurreição do seu mestre. A quarta prova, meus irmãos, está na vida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, falando também aqui aos nossos irmãos de Corinto, né, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, nós encontramos assim a palavra do Senhor a nos informar. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso de número 6, diz assim: depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. A quarta prova é mais de 500 pessoas viram Jesus depois da sua ressurreição. A quinta prova, A quinta prova está no nascimento da igreja primitiva. A igreja primitiva, ela nasce, então, ela surge em meio, realmente, à fé na ressurreição de Cristo. A pura existência de uma igreja primitiva, cristã, próspera e conquistadora, tem tudo a ver com a fé que eles realmente estavam declarando a ressurreição de Cristo. O senhorio de Cristo sobre todas as nações é baseado na sua vitória sobre a morte. A conversão do apóstolo Paulo suporta a verdade da conversão. Ele que outrora era um perseguidor da igreja de Cristo, agora convertido ao cristianismo, isso tudo acontece depois então da morte e ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos,
caminhando para o final da nossa reflexão, eu quero trazer para você aqui então mais um dado. Em Atos 9, verso 24 e 25, Atos 9, verso de número 24 e 25, diz assim: Mas Saulo, ficou sabendo do plano deles. Dia e noite eles vigiavam as portas da cidade a fim de matá-lo. Mas os seus discípulos o levaram noite e fizeram descer no cesto de uma abertura na muralha. O Saulo de Tarso sabia, o Paulo de Tarso, que não poderia morrer, porque realmente ele era uma testemunha viva da ressurreição do Cristo. Lendo João capítulo 11, verso de número 25 e 26, encontramos a afirmação de que Jesus, ele é a própria ressurreição. E ainda ele diz, que aquele que nele crê, ainda que esteja morto, viverá. Morto em delitos e pecados, conforme diz Efésios, do capítulo de número 2. O Jesus ressuscitado apareceu a Paulo e o autorizou a liderar a missão de anunciar o Evangelho aos gentios. Por isso Paulo não poderia morrer, por isso ele precisou fugir da morte naquele momento. Meus irmãos e amigos, o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 3, verso 20 e 21, afirma que o Deus de paz tornou a trazer dos mortos o nosso Senhor Jesus Cristo, o grande pastor das ovelhas. E em 2 Coríntios 5, 14 e 15, o Espírito Santo, usando o apóstolo Paulo para falar à igreja de Corinto, afirma que Cristo morreu por todos nós, na expectativa de que os salvos, os alcançados pela sua graça, deixassem de viver para si mesmos, para viver para a glória dele. Viver para a glória dele. Você acredita na ressurreição de Cristo? Você tem vivido para ele? A expectativa, então, do nosso Cristo é de que todo aquele que acredita na sua ressurreição viva não para si mesmo, mas para a glória dele. Hoje, passado mais de 21 séculos, a fé cristã é a maior e a mais influente expressão de vida na terra, apontando e proclamando para o Cristo que veio, morreu, ressuscitou e breve voltará para mim e para você. O Cristo vitorioso, ressurreto, poderoso e que nos convida a reinar com Ele em vida por toda a eternidade. Louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Cristo ressurreto. Que eu e você queiramos, a partir da celebração da Páscoa, refletir e meditar e guardar no coração esta mensagem e viver para a glória dele, já que cremos que ele ressuscitou. Então a nossa fé não é vã, a sua fé não é vã, mas ele espera que aquele que crê nele não viva somente para si, mas para a glória dele. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe hoje e sempre. Amém.